Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E hoje nós vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias. Vamos falar muito do que está acontecendo agora fora do mercado, né? Que tem muito assunto quente acontecendo, mas vamos falar muito também de algumas empresas que estão despontando aí. O Show Me the Money hoje está especial. Mas para começar, precisamos falar dele. Dele quem? O touro da B3. Pois é, o nosso querido Tourinho Brazuca, que foi colocado ali na frente da B3 em São Paulo, tá gerando um bafafá, um bate-papo nervoso, meus amigos. O touro da B3, ele todos os dias desde que ele foi inaugurado, ele foi pichado, ele foi vandalizado. Primeiro dia colocaram um protesto, né, colocando faixas escritas assim: fome, miséria, o povo na pobreza, né? E a bolsa querendo comemorar lucros, né? Então está sendo colocado como um monumento à desigualdade social, onde os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis, dependendo de auxílios do governo, porque não tem educação, não tem saúde, não tem emprego. Então é incrível como um símbolo gera tantas emoções, né? Gera tantas paixões e gera tantas conversas, enfim, tantos protestos. O touro da B3, pessoal, ele já no segundo dia ele também teve um protesto de uma ONG que organizou um churrasco com moradores de rua, né? Com pessoas em situação de rua, para poder mostrar como se fosse o escárnio que é fazer esse tipo de monumento dentro de uma situação onde tem tantas pessoas morando na rua ao redor ali da própria B3, né? E aí depois, para fechar, né, a série de questões aí relacionadas ao Tourinho, o Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência pelo PSOL, entrou com um pedido público, parece, para retirada daquele touro por inadequação de uso do espaço público. Então, é difícil a gente ver se aquele tourinho vai durar, né? Se ele vai conseguir persistir lá. Vamos ver se ele vai ser resiliente. Aqui no Brasil, pessoal, a gente, inclusive, um dos aspectos de eu ter criado aqui o programa é justamente a gente popularizar a visão de investimentos e de economia. A gente achar que a bolsa ou que o mercado é a razão da exclusão. Eu, particularmente, acredito que isso é uma visão limitada, né? Existem muitos países aí capitalistas, extremamente capitalistas, e que são extremamente sociais, vamos dizer assim, que tem programas sociais, que tem governo, né, muito focado em questões sociais, tem desigualdades bem menores que a nossa, né, e são muito mais capitalistas. Então, ser capitalista, ou ser até socialista ou comunista, ou qualquer ismo que a gente queira buscar, não é garantia de justiça social, de igualdade. Né? Isso depende das pessoas. Né? O sistema capitalista, ele realmente é o melhor que a gente conseguiu conceber nesses milênios aí que vivemos aqui no nosso planetinha. Então, é o que deu certo. A gente precisa tentar sempre buscar melhorá-lo, né? Agora, negar o capitalismo e achar que não, que a gente nunca vai ter igualdade social se tiver empresas que ganham muito dinheiro, que geram emprego, que geram receitas, né, de divisas de exportação, eu acho que não é um caminho por aí, tá, pessoal? Então, a questão do touro vai continuar nos holofotes, né? Até que ou quebrem esse touro, ou tenham algum atentado, alguma coisa do tipo que danifique muito ele, ou eventualmente ele seja retirado ali da frente da B3. Eu torço para que ele consiga ficar e que a gente continue debatendo. Ele tem que gerar esses debates mesmo. Eu acho importantíssimo a gente debater se o capitalismo é bom ou ruim, né? Se ele pode ser o melhor ou pior, né? Agora, demonizá-lo, eu acho que é a pior solução. Achar que tá tudo errado, que não tem nada que dá para salvar, eu acho que isso daí só vai gerar um debate assim vazio e que não vai levar a nada. Bom, depois do episódio do touro, vamos falar do minério. Pessoal, o minério de ferro desde junho acumula queda, desde maio, perdão, acumula queda de 60%, pessoal. O minério derreteu literalmente, né? Isso por quê? Principalmente por pressão da China. A China está no momento em que ela estava com uma crise, né, uma pseudo-crise imobiliária, né, por conta da Evergrande, que parece que dava calote, aí não dava, aí depois dava, aí não dava de novo. Aí algumas outras empresas sendo obrigadas a incorporar partes da Evergrande lá na China, aquele estilo chinês, né, de engole o choro e segura essa aí, né, mandando as empresas as estatais assumirem partes ali da Evergrande. Então isso gerou um temor muito grande de desaceleração do setor imobiliário. Desacelerando o setor imobiliário, diminui a demanda por insumos, por minério, e aí, consequentemente, o minério caiu. Agora, olha que doideira. Até pouco tempo atrás, a gente estava falando
de gargalo no fornecimento de matéria-prima. Ainda existem várias áreas da economia que estão com esse gargalo. A área de microchips, por exemplo, para carros, para várias máquinas, ainda está enfrentando a ausência de produtos no mercado. Então a gente está vendo um mundo em muito descompasso. Em lugares existe um gargalo, faltando produto, insumos. Em outros, sobrando e muitos estoques, né? Os estoques aumentando tanto de minério e agora parece que em relação ao petróleo também, a gente está vendo que o petróleo começou a cair e após a COP26 teve uma ação coordenada entre Estados Unidos e China, com mais alguns países, de utilizar os estoques estratégicos de petróleo justamente como uma forma de baixar o preço do petróleo. O petróleo estava na faixa de $84, já chegou a cair para a faixa de 77, 78. Então, a gente está vendo que a questão das matérias-primas ela está muito volátil e muito dependente dos principais consumidores, né? China e Estados Unidos. Agora, a gente sabe também que daqui a uns 2, 3 meses, em fevereiro, a China vai receber as Olimpíadas de Inverno e aí ela está fazendo um esforço muito grande para melhorar a poluição do ar, né, para deixar o céu um pouco mais azul. Lá, sabidamente, o céu é muito poluído, né, tem muita emissão de fumaça. A China, a fonte primordial de energia da China é o carvão, que gera muitos gases tóxicos, a gente sabe. Inclusive, ela é a maior poluidora do mundo, não é à toa, né, é justamente por conta desse uso intensivo de carvão. Então, a gente está vendo a questão de novo, né? Continuando o raciocínio. Se você pega as construtoras e aí as construtoras começam a construir menos, vai demandar menos minério, enfim, o minério derrete. E aí agora, recentemente, né, bem fresquinha essa notícia, a gente viu que os terrenos voltaram a ser negociados na China. Até isso estava parado. E aí com a negociação de terrenos, alimentou a expectativa de novas construções. E com novas construções, mais necessidade de insumos e, por consequência, mais necessidade de minério. Na noite que saiu essa notícia da questão do aumento do da venda de terrenos lá na China, o minério subiu 5%. Né? Tudo bem que 5% depois de cair 60% não é nada. Né? Então, mas isso pode sinalizar um ponto de inflexão. Todo mundo, né, o mercado em geral espera que depois das Olimpíadas de Inverno a China acelere a demanda de novo por minério, porque ela precisa crescer e para crescer ela precisa construir, e para construir ela precisa de insumos, né? Então nenhum país vai crescer sem minério de ferro, né? Isso é notório, e aí a gente pode estar vendo então um processo de retomada. Bom, precisamos falar agora também sobre a Europa, pessoal. Lockdowns estão de volta. Meu Deus, quem não lembra daqueles momentos terríveis de ficar isolado, ficar ilhado, ficar fechado dentro de casa sem poder fazer nada, justamente por conta do vírus, né? Olha que doideira, pessoal, que mundo louco é esse que a gente vive. Antes faltava vacina e aí por isso as pessoas se trancavam. Agora tá sobrando vacina e de novo as pessoas estão precisando fazer lockdown na Europa. E por quê, meu Jesus? Por quê? Porque o povo não quer se vacinar. Meu Deus, pessoal, vamos se vacinar, por favor, né? Olha só a quantidade de pessoas que morreram por conta desse vírus, gente. A gente viu todas as pesquisas mostrando quem se vacina não está morrendo. Pouquíssima gente que se vacinou morreu. Claro, aconteceu, né? Infelizmente. Nenhuma vacina é 100%. Mas, poxa, a esmagadora maioria de quem está morrendo agora é de pessoas não vacinadas. E aí aqui no Brasil, o que aconteceu? Nós que estávamos muito mal na fita, que estávamos assim super atrasados em relação à vacinação em outros países, aceleramos, né, principalmente depois da CPI da pandemia. A CPI da pandemia realmente fez o governo mostrar trabalho na pandemia, foi super importante essa CPI, talvez uma das mais importantes da história. E aí, agora, a gente acelerou tanto a nossa vacinação que já ultrapassamos a Alemanha e Estados Unidos em número de imunizados. Olha que doideira. E por quê? Porque lá está faltando vacina? Não, porque as pessoas agora estão resistentes a se vacinar. Com qual fundamento, gente? Com qual fundamento? Vacina funciona, gente. A gente usa vacina há séculos, há décadas, enfim. Então, a doideira é essa. A gente viu agora um cenário onde está faltando as pessoas quererem se vacinar para a gente superar a pandemia, né? Vacina está tendo. E aí chegamos a esse extremo de ver casos, né, números de casos batendo recorde novamente na Europa, número de mortes batendo recorde na Rússia e sobrando vacina.
né? E como é que pode? E o Brasil agora a gente vê um momento muito benigno, né, em relação ao que já foi. A gente está com menos de 300 mortes por dia na média de 15 dias, menos de 15 mil casos por dia também na média de contágios diário. Então, pô, um cenário muito benigno em relação ao que já foi. A gente chegou a ter 4 mil mortos por dia. Então, e isso, sem dúvida alguma, é um reflexo direto da aceleração da vacinação. Então, deixo aqui o registro pedindo a todos que, se não se vacinaram ainda, se vacinem. Quem estiver elegível, tome a terceira dose. Tá bom, pessoal? Não vamos deixar cair a peteca. A vacinação é o que vai garantir uma retomada econômica um pouco mais forte, certo? Quem se vacinar mais vai crescer mais. Não tenho dúvida disso. Tá? Então, esses lockdowns derrubaram a bolsa e fizeram disparar o dólar globalmente, né? O DXY, que é o índice do dólar que é baseado em outras moedas, é 57% euro, aí tem um pouquinho de ien, franco suíço e depois outras moedas. Esse índice deu uma estourada para cima hoje, né? Mostrando uma aversão a risco grande. As bolsas europeias deram uma queda forte, né? Viraram rapidamente para queda, depois a Áustria ter anunciado, pessoal, um retorno dos lockdowns. Então, um lockdown no país inteiro, e aí agora gerando o temor de que outros países podem seguir esse processo. Então, isso sem dúvida vai impactar o mercado, vai impactar as bolsas, e aí a gente precisa continuar monitorando, né? Novamente, retomar o processo de entender como é que é a disseminação do Covid, como é que está o processo de contágio, como é que está a vacinação e monitorar isso de perto para tentar entender o impacto que isso vai ter no mercado. Bom, e no nosso caso, só celebrar, né, que as pessoas aqui estão aceitando bem a vacina. A gente gosta de se vacinar e que a gente continue assim, né? Aqui no Brasil, pessoal, vamos todo mundo vacinar. Quem tiver acesso, se vacine, certo? Isso está sendo um grande trunfo para a gente agora no mercado. Bom, e agora eu vou fazer o nosso momento Show Me the Money. Cadê o Tom Cruise aí? Tô com saudade de falar com ele, falar aquele bate-papo bacana em relação a ações. Chega aí, Tom. Pessoal, é isso aí. A Tesla, a grande Tesla, vale mais de $1 trilhão, pessoal. O Elon Musk hoje já é o homem mais rico do planeta Terra. Ele que estava na briga ali com o Jeff Bezos, ultrapassou, ó, foi embora, decolou. Então, por que isso, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a Tesla. Pessoal, a Tesla, ela é, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, a Microsoft dos dias atuais, né? A Microsoft, quando surgiu, ninguém dava muita bola, né? E aí, hoje é um grande titã, tá? Entre as empresas mais valiosas do mundo, se não me engano, já está valendo mais de $2 trilhões. E aí, eis que surge uma empresa de carros elétricos e que, ao longo da vida dessa empresa, ela faz um processo, pessoal, onde ela consegue criar um circuito, um sistema onde você traz muito empoderamento para o consumidor. Imagina você ter um carro elétrico da Tesla, um carro autônomo elétrico da Tesla. E aí você tem a bateria da Tesla, aquela giga bateria para poder armazenar energia. E aí você tem as telhas solares dentro, né, do telhado ali da sua casa. Então imagine, a sua casa capta energia, reserva na bateria e alimenta o seu carro. Então, você pode ter o que a gente chama de eficiência energética total, onde você não gastaria mais com combustível, não gastaria mais com energia elétrica na sua casa e ainda teria uma fonte de renda. Porque na hora que você fosse dormir, o seu carro autônomo da Tesla poderia ficar fazendo Uber para você sem motorista. Né? Imagina o que é isso, pessoal. As pessoas não têm noção de que isso já é real, que isso já pode estar próximo. Talvez não esteja ainda extremamente popularizado, mas já está muito próximo. Outro dia eu tenho um cliente que é de Balneário Camboriú e ele falando que estava mais comum ver Tesla lá do que Honda Civic. Então a questão é que vai se popularizar. Aí imagina quando isso estiver popular. Um carro, uma bateria e telhas fotovoltaicas te permitirem nunca mais gastar com gasolina, nunca mais gastar com energia elétrica e armazenar toda a energia que você precisa. Imagina o que isso vai representar. Hoje, a minha tese é que quem está investindo em Tesla, quem está comprando Tesla, está comprando essa visão de disrupção,
esse pioneirismo que representa a Tesla. Porque você tem outras empresas de carro elétrico, mas elas não têm essas telhas, elas não têm essa bateria, elas não têm esse fechamento de circuito, elas não têm essa visão, né, tão longínqua. E lembrando, pessoal, Tesla é uma única empresa do Elon Musk. Ele tem um monte, tem a SpaceX, que teoricamente valeria até mais se a gente fosse contar o quanto de renda ela pode gerar com os lançamentos espaciais, com o turismo espacial, com a mineração espacial. Imagina ir para Marte, minerar e trazer de volta o minério para o planeta Terra. Eu ia falar para o Brasil, né? É para o planeta, né? Imagina, mineração de asteroides. Imagina outros segmentos de empresas que o próprio Elon Musk tem, a parte aquele loop, né? Eu esqueci o nome, mas é um transporte de uma caixa de vácuo, né? Onde você tem um hiperloop, eles chamam de hiperloop, um processo de transporte que seria por túneis ultra rápido, né? Um processo muito mais rápido que qualquer metrô ou trem. Então, ele tem empresa, a Neuralink, que quer colocar chips no cérebro das pessoas. Então, assim, na boa, eu acredito que o Elon Musk hoje se tornou o Steve Jobs da nova era, né? É o cara que vai liderar a modernidade. E aí, o que isso representa é muito mais forte do que o que os analistas econômicos conseguem prever com as suas planilhas. Achar que a simples venda de carros, a simples receita de venda de carros é o que está mais importando para o pessoal que está comprando Tesla, realmente é perder toda essa visão macro, essa visão muito mais ampla do que está acontecendo e das mudanças que podem acarretar. Hoje mesmo estava conversando com uma cliente e ela me falando que ela quer ver investimentos mais verdes, né? E isso tem sido uma demanda constante, pessoal, dos nossos clientes. Saber de investimentos mais sustentáveis, investimentos ESG, e a Tesla, ela tica todas as casinhas nessa situação. Então, realmente, é uma empresa muito disruptiva e que vai ficar com a gente por muitos e muitos anos, e vamos ver até que ponto vai, né, essa dominância dela. Ela já sozinha vale mais do que todas as outras montadoras de carro somadas, né? E ela vale até o dobro do que todas as outras somadas, né? Então, certamente o veículo a gasolina que a gente está acostumado a dirigir, ele está com os dias contados, tá? E aí a dominância, né? A ascensão do carro elétrico vai com certeza estar muito próxima e certamente daqui a algumas décadas, no máximo, todo mundo aqui vai estar dirigindo ou sendo dirigido dentro de algum carro elétrico, algum veículo elétrico, tá? Bom, e para falar disso, para falar de eletrificação, temos que falar da demônia, da bichinha que é ignorante, a NVIDIA. Ela não consegue parar de subir. É uma empresa realmente muito disruptiva, muito inovadora. Os chips, né, os microchips que ela cria para inteligência artificial, as placas de vídeo que ela cria para aplicações de inteligência artificial, estão cada vez sendo mais demandados na indústria, né? Então é uma empresa que sobe sem parar, é incrível. O valuation dela é muito esticado, quase tanto quanto da Tesla, mas é uma empresa que cresce muito forte. Ela inclusive divulgou balanço, veio com um lucro de 1 bilhão acima da expectativa média dos analistas, né? Saiu acho que 7,3 no trimestre, a expectativa era 6,2, alguma coisa assim. Então, uma empresa que com certeza está na fronteira da nova era e que vai estar com a gente por muitos e muitos anos, ditando os caminhos do futuro, os caminhos da modernidade. Bom, temos que falar dela, né? O patinho feio atual da bolsa, a Vale. Quem diria que a Vale chegaria a essa condição de patinho feio, né? A Vale, pessoal, começou eu achei, sinceramente, até falando com outros clientes, que o fundo dela era R$65, mas ela furou esse fundo e chegou a 62 esses dias, né? Então, agora a última vez que eu consultei estava 63 e pouquinho, enfim. Hoje é vencimento de opções, né, sexta-feira. Então a tendência é o preço não oscilar demais, né? A partir de determinado horário o pessoal meio que tenta controlar ali a volatilidade por conta das posições de opções. Então vamos ver semana que vem se ela vai repercutir essas notícias da China de aumentar a venda de terrenos e aí essa expectativa de mais consumo de minério lá na frente. Mas, pessoal, é a empresa mais descontada, uma das mais descontadas hoje do Brasil, tá? E uma das mais poderosas do Brasil. Uma empresa global, uma empresa que é líder mundial no setor no minério de ferro. Então, não é uma empresa que a gente pode desconsiderar e deixar de lado essa oportunidade. Ela está em preços praticamente que a gente só viu no auge da pandemia. Então, é algo que a gente precisa ficar muito de olho. E
Bom, então para fechar, ó, falei da Tesla, falei da Nvidia, falei da Vale e queria falar, pessoal, da Embraer. Nossa querida destaque do mundo aero, da cena, né, de aviação. Ela tá com encomendas fortes de táxi voador, né, de veículos voadores, né, que vão realmente trazer uma frota de veículos voadores que vão ser, você não vai precisar ser piloto para dirigir um veículo desse. Tá com encomendas fortes. Ela já se colocou também com destaque para eletrificação dos seus aviões. Ela já quer fazer, a Embraer divulgou uma nota dizendo que até 2040 já quer ter modelos totalmente elétricos, né, aviões totalmente elétricos. Então isso também vai ser uma tendência, não vai ser só mais carro elétrico, vai ser avião elétrico, vai ser nave espacial elétrica, enfim, a gente vai ver um processo muito grande de uso da eletricidade, justamente por conta desse aquecimento global, né, que está na cara aí para todo mundo ver. Bom, e então, aí além da Embraer, para fechar, pessoal, eu queria falar da Lojas Renner. Pessoal, Lojas Renner, ela está em 2 índices de sustentabilidade global, o índice Dow Jones Industrials de sustentabilidade, e entrou em mais um agora recentemente. Então a Lojas Renner, pessoal, é uma empresa muito focada em ter um impacto ambiental positivo, em ter um impacto social positivo. Então é uma empresa muito bem administrada, não sei se eu já comentei isso aqui, mas hoje, pelo menos a última vez que eu consultei, o maior acionista individual da Lojas Renner era ninguém menos que o JP Morgan, né, o maior banco dos Estados Unidos, mais antigo atualmente banco dos Estados Unidos. Então é uma empresa também que está muito descontada, o varejo em geral caiu muito com essa expectativa de inflação e de alta dos juros. Então existe muita oportunidade, mas sem dúvida uma oportunidade com muita volatilidade, tá, pessoal? Então vamos tomar cuidado porque a eleição é ano que vem, a gente sabe que a eleição vai trazer volatilidade e lembrando sempre o nosso disclaimer, pessoal, todas as ações que a gente está falando aqui não são indicações de compra, tá? Sempre que você for fazer um investimento, observe os fatores de risco, observe os riscos, né? E se programe. A melhor forma de você investir é a forma onde você investe e você não fica consultando o seu investimento. Por quê? Porque você investiu convicto, você investiu ciente do que você estava fazendo. O investidor convicto, pessoal, ele olha o investimento dele uma vez por ano, que é quando as empresas divulgam um balanço. E aí ele olha, pô, foi bom, não foi e tal. Então, para a pessoa que está organizada em termos das suas finanças, a bolsa subir ou cair, empresas subirem ou caírem, não é o preponderante. O que é preponderante é essas empresas estarem alinhadas a bons negócios, a boas perspectivas de lucro, boas perspectivas de crescimento, market share, porque a bolsa no curtíssimo prazo é volatilidade, é ambição, medo e ganância. Então no longo prazo não, no longo prazo os preços convergem para os lucros. Então, lembrando, para você investir é importante que você tenha um plano que não dependa do cenário de mercado, se está subindo ou se está caindo. Algo que você possa fazer de forma recorrente, constante e que vai te gerar uma renda lá na frente para te sustentar, que é o ideal do nosso programa, né? Todo mundo ter a liberdade financeira, certo? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês fiquem todos bem, que vocês continuem se vacinando, que a gente consiga zerar, né, a fila de vacina, que todo mundo, 100% da nossa população consiga se vacinar, de quem está elegível, né, consiga se vacinar até o fim desse ano, para a gente botar uma pedra nessa situação do Covid e ano que vem a gente ter um 2022 mágico para todo mundo. Então, fiquem com Deus, se cuidem, espero que estejam todos bem e muito obrigado por todos os feedbacks ali nas redes sociais. Segue lá, @escolha investir sempre. Um grande abraço, tchau, tchau.